Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus. Que maravilha poder compartilhar com vocês uma reflexão da preciosa palavra de Deus. Nós vamos começar a meditar sobre o Salmo 119, que trata sobre a excelência da palavra de Deus. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia e também é o maior capítulo da Bíblia. Ele trata de forma maestral sobre a excelência, a importância, a magnitude da palavra de Deus. Muitos estudiosos acreditam que este é um salmo de Davi. O Salmo 119 tem 176 versículos que estão divididos em 22 estrofes. Nesta oportunidade, gostaria de meditar com vocês na primeira estrofe, que vai do versículo 1 até o versículo de número 8. Do versículo 1 até o versículo 4, nós veremos que obedecer à palavra de Deus é uma fonte de alegria para o nosso coração. Do versículo 5 ao versículo 8, nós veremos sobre uma oração, uma constatação, uma gratidão e uma decisão. Então, nós começaremos a observar que o cristão ou o servo de Deus que obedece à palavra de Deus é feliz, é bem-aventurado, primeiro, porque será irrepreensível em seu caminho. O versículo 1 diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Quando caminhamos em obediência à palavra de Deus, quando andamos na lei do Senhor, nos tornamos íntegros, justos, puros, santos. A palavra de Deus iluminará os nossos pés, pois ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela também defenderá o nosso coração contra o pecado, pois está escrito no Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Andar na lei do Senhor nos fará cultivar sinceridade, integridade e uma devoção santa e verdadeira ao Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, eu destaco que o servo que anda na lei do Senhor e obedece ao Senhor é bem-aventurado porque guarda as prescrições, busca ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha o que está nos versículos 2 e 3. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Muitos estão buscando ser felizes longe da palavra de Deus. Muitos até chegam a ver na palavra de Deus um fardo, uma corrente para os aprisionar. É mais ou menos o que está escrito no Salmo de número 2, que diz assim: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Quando nós lemos o contexto deste versículo, você verá que o salmista está falando das nações e das autoridades, dos príncipes que se levantam contra Deus e contra o seu ungido. E essas pessoas veem na palavra de Deus algemas e laços. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos conduz à liberdade e nos torna fortes e bem-aventurados. O texto que lemos diz com bastante clareza que guardar as prescrições da palavra de Deus nos fará felizes. Outro ponto importante na trajetória da vida cristã é buscar ao Senhor conforme está escrito no texto. Buscar de todo o coração. Quem guarda as prescrições da palavra de Deus acaba encontrando o próprio Deus da palavra. Buscar a palavra também é buscar ao Senhor que se revela por meio da palavra. Quem pratica a palavra de Deus não vive na prática da iniquidade e, consecutivamente, anda nos caminhos do Senhor. Mas, em terceiro lugar, eu destaco que aquele que obedece à palavra de Deus é bem-aventurado
porque cumpre os mandamentos do Senhor. O versículo 4 do Salmo 119 diz: Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Obedecer à palavra de Deus é mandamento de Deus para o seu povo. Obedecer à palavra de Deus nos faz bem-aventurados. Deus exige fidelidade, zelo, compromisso, obediência incondicional aos seus mandamentos. Está escrito que, com relação aos mandamentos de Deus, é para cumprirmos à risca, é para cumprirmos totalmente, cabalmente. Não podemos obedecer de forma parcial, não podemos obedecer por conveniência, apenas à parte que nos agrada. O Senhor requer obediência total. Depois de falarmos da alegria que é obedecer à palavra de Deus, veremos no versículo 5 uma oração do salmista. O salmista ora para que possa cumprir os preceitos do Senhor. Olha o que está escrito: Tomara, seja firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Notem que este versículo expressa muito mais que um desejo do salmista. Ele quer que seus pés estejam firmes para que ele possa observar os preceitos do Senhor. Ele então transforma esse desejo em uma espécie de oração. O salmista sabia que sem a ajuda divina, sem o sustento da graça de Deus, nenhum de nós conseguimos nos manter de pé nos caminhos do Senhor. O pastor Hernandes diz que nenhum de nós consegue ficar de pé, escorado no bordão da autoconfiança. O desejo de cumprir os preceitos do Senhor é muito nobre, mas nós não podemos fazer sozinhos, sem a ajuda dele. Por isso o salmista orou, por isso eu oro, por isso você também deve orar. Quando chegamos no versículo 6, o salmista nos mostra a seguinte constatação: Não será envergonhado quem considerar todos os mandamentos do Senhor. Observe o que está escrito: Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. A desobediência produziu vergonha, derrota, condenação. Mas obedecer à palavra de Deus atrai sobre nós bênçãos e nos enche de coragem. O homem sempre terá motivos de vergonha por causa dos seus pecados, a menos que ele lance sobre a cruz de Cristo a sua vergonha e a sua condenação. O salmista lança aqui diante dos nossos olhos essa espetacular constatação: quem considera todos os mandamentos do Senhor jamais terá de que se envergonhar. No versículo 7, o salmista nos apresenta uma gratidão. No versículo 7 fica transparente a seguinte lição: aprender sobre os retos juízos de Deus produzirá gratidão em nosso coração. Olha o que está escrito: render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Quando nossos olhos são abertos e o nosso entendimento iluminado para contemplarmos a beleza da retidão do Senhor, a pureza, a santidade do Senhor, que estão amplamente revelados na palavra do nosso Deus, o nosso coração deverá se quebrantar e também buscar a santidade e pureza. Como o profeta Isaías, ao contemplar no capítulo 6 a majestade e a santidade do Senhor, se quebrantou diante de Deus, foi perdoado pelo Senhor. Essas coisas deverão produzir em nosso coração uma gratidão sincera. Finalmente, no versículo 8, o salmista faz duas coisas importantes. Primeiro, ele toma uma decisão. Segundo, ele faz um apelo ao Senhor. O versículo 8 diz assim: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Chamo a sua atenção para a resolução do salmista.
Ele buscou os preceitos do Senhor, ele guardou a lei do Senhor. Agora, ele resolve cumprir os decretos do Senhor. Quem aprende deve prosseguir sempre avante, aprendendo cada vez mais. Essa é a resolução do salmista: cumprir os decretos do Senhor. Todavia, o salmista tem plena consciência que não poderá cumprir essa tão importante decisão sem o auxílio divino. Por isso ele fecha o último versículo da primeira estrofe do Salmo 119, dizendo ao Senhor: não me desampares jamais. Concluindo, o que esse texto tem a ver conosco? O que ele tem a ver na prática para mim e para você? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que quando obedecemos a palavra de Deus, ela se torna uma fonte de alegria para o nosso coração. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que por mais desejosos e sinceros que sejamos em obedecer aos preceitos do Senhor, precisamos orar sempre para tal tarefa. Terceiro, se obedecermos a todos os mandamentos do Senhor, jamais teremos do que nos envergonhar. Quarto, o aprendizado dos retos juízos do Senhor produzirá gratidão em nosso coração. Quinto e último lugar, nós aprendemos com esse texto que devemos decidir cumprir os preceitos do Senhor. E para tanto, devemos contar com o auxílio e com a presença de Deus durante toda a nossa caminhada. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.